Líder da bancada da oposição na Câmara Municipal de Salvador, a vereadora Aladilce Souza, que é do PCdoB, vai coordenar também a Câmara Itinerante. É um projeto da casa, classificado por ela como um importante canal de aproximação entre os vereadores e a população da cidade. Além dos bairros, a vereadora pretende levar o projeto para universidades e outras instituições. A vereadora Aladilce Souza, que voltou a assumir o mandato na Câmara de Salvador depois das últimas eleições, é nossa entrevistada, é nossa convidada. Um prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Bom dia, vereadora. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, ouvintes da Rádio à Tarde FM. É um prazer, o prazer é todo meu de estar aqui. Fico imaginando que esse projeto Câmara Itinerante tem potencial para transformar a relação entre a população e o legislativo de uma forma geral. Agora, como garantir que as demandas levantadas pelos moradores sejam de fato atendidas e um projeto como esse não se torne uma iniciativa meramente simbólica, vereadora? Olha, primeiro, nós já tivemos uma experiência com o Câmara Itinerante, e a ideia é realmente aproximar a Câmara, que é a casa do povo, né, a casa da soberania, de representação da população, aproximar no dia a dia, porque nós levamos uma sessão ordinária cada mês para um território da cidade, aproximar os vereadores no exercício do mandato, não apenas na época da eleição, mas no exercício do mandato da população. E a ideia é ouvir a população, ir para essas áreas, para esses bairros, onde as coisas acontecem, e ouvir a população. Nós precisamos fortalecer a política, qualificar a política, e eu acho que esse é um bom mecanismo de escuta, né, o cidadão poder ver o seu vereador em ação, porque muitas vezes é tão distante que de uma eleição para outra as pessoas nem lembram quem votou. E eu acho que nós estamos num momento que precisamos qualificar a política, resgatar o que tem de bom na política, porque é o caminho para transformarmos a realidade. E Salvador precisa disso. É preciso que a população, sobretudo a população que mora nos bairros mais periféricos, aquelas que sofrem mais com as agruras dessa vida, né, com as dificuldades, né, salariais, de renda, da política de saúde, de educação, que elas sejam ouvidas. Do transporte, que é um grande problema nessa cidade, bem falado, Ernesto. Então, a ideia é essa. E a experiência tem sido boa. E nós queremos, né, já houve outras edições, e nós queremos, né, nesse mandato, inovar um pouco, levando, por exemplo, para as universidades. Acho que esse ano, Jefferson, nós temos um ano especial para a Câmara, para a cidade, na verdade, porque é o ano de revisão do PDDU. Né? Sim. Então, nós vamos também mesclar... Já que ficou para depois da eleição, para não ter aquela contaminação, né, que esse debate... Tem tudo para ganhar a cidade, né? Precisa, viu, Ernesto? Precisa ganhar a cidade. A campanha da Câmara que eu vi ontem até vai nessa linha, né? De aproximação das pessoas com essa ideia da casa do povo, né? Agora, Aladilce, tem alguma chance de essa aproximação, esse caminho inverso, né? Levar a Câmara para os bairros? Às vezes os debates na Câmara são meio duros, inclusive em relação a mulheres, né? Isso... corre algum risco do efeito seu contrário, em vez das pessoas compreenderem a importância da política, do exercício do mandato parlamentar, a forma como alguns mandatos são exercidos, causar, não quero saber disso, que coisa... Tem isso? Não, a gente vai com uma pauta especial, a gente vai com uma pauta de escuta, né? Então, tem um preparo anterior. Distensiona um pouquinho. Tem um preparo anterior nas comunidades, né? A gente escuta, vê as lideranças que vão falar também na sessão. Né? Então, nós temos um momento da sessão que as lideranças dos bairros falam. Né? Os vereadores vão mais ouvir mesmo. Vão mais ouvir, mas eles falam também, se pronunciam a respeito daquelas demandas que estão sendo apresentadas ali. E isso é muito importante. Eu valorizo muito a Câmara Municipal. A Câmara realmente é um espaço
né, de representação especial e que precisa ser valorizado, porque é na cidade que as pessoas vivem, Ernesto. Então, é a instância da política mais próxima. Mais né? quente mais também, quente, né? mais próxima. E é na cidade onde o cidadão faz a sua experiência política. Como é que então, funciona na preciso prática essa Câmara itinerante? Ela é formada por representantes de todos os partidos da Câmara? A Câmara E vai... onde que se dá esse encontro, ou Então, esses encontros? O que nós fazemos é o seguinte, uma vez por mês, né? Podemos até de 2 em 2 meses, a depender, né, do que está acontecendo na dinâmica da cidade, a Câmara se desloca uma sessão e vai com toda a estrutura, com todos os vereadores. Ah, vai com todos os vereadores, então. É muito interessante, a população gosta, né? E é isso, a gente tem que ir fazendo tentativas. E os né? lugares desse encontro costumam ser quais? Colégios, espaços que tenham auditórios que dê para a gente montar. Né? É feito toda uma montagem anterior, com toda a estrutura, a Câmara desloca. A senhora citou o PDDU esse ano, ano de votar a nova PDDU, não é? A lei de... Plano diretor do governo urbano. Exato, diretor urbano. O que está em jogo? Quais são os detalhes mais sensíveis envolvendo esse tema, vereadora? Olha, cuidado com a cidade, né? Nós temos um grande problema em Salvador, não só aqui, como em outras capitais, mas aqui a gente tem visto que é muito grave, que é a especulação imobiliária, né? Então, a construção desenfreada, o uso do potencial construtivo o máximo possível para se fazerem aquelas torres, né, que chamam, eu digo que é espigão mesmo, e inclusive na Orla Atlântica, né? Salvador está ficando se criando uma verdadeira cortina de concreto na Orla Atlântica, o que é muito grave. A gente olha a paisagem de Salvador e só vemos torres, né? E cada vez os prédios sobem mais. Mas essa é uma discussão que se renova, não? Toda vez que vem um novo Mas é exatamente, PDDU, é essa lei. Mas a gente não percebe muito avanço no sentido de brecar o surgimento de novos espigões, novos arranha-céus aí. Subindo aqui o litoral de Salvador, em sentido Itapuã, a gente já percebe uma grande faixa ali, cheia de edifícios, e com a tendência de essa situação... Eu me lembrei de Caetano, né, que não. fala da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Né? Em 2008, nós tivemos uma revisão, na época de João Henrique ainda, tivemos uma revisão do PDDU. Ali, o gabarito, né, que a gente chama o potencial construtivo, era de 3 pavimentos na orla, né? E depois você ia verticalizando para o miolo da cidade, né, não crescendo. Depois dali, a coisa... Passou a boiada. Passou a boiada. Em 2016, nós tivemos outro embate na Câmara, mas não conseguimos reverter, e é isso que está aí. Então, é claro que a gente sabe que aí é uma disputa muito... É uma batalha muito feroz, que dá de um lado o capital especulativo, né, imobiliário, e do outro os interesses da cidade. A cidade precisa ser boa para todas as pessoas. Os empresários, tudo bem, estão aí, é importante que eles façam sua atividade econômica, mas isso não pode ser em detrimento do bem-estar, né, de uma cidade que tenha o seu patrimônio. Nós temos um patrimônio ambiental fantástico, né, que precisa ser cuidado, precisa ser melhor tratado. Então, fazer um debate, nós precisamos que a cidade se mova. O debate só dentro da Câmara não vai adiantar. Então, Jefferson, como é que a gente pode tentar reverter essa situação, né? Pensar num outro modelo de cidade, é exatamente fazendo com que órgãos como o Jornal à Tarde se envolvam, como o Grupo à Tarde se envolva para discutir, debater a cidade, como as outras instituições, Conselho de Engenharia, Arquitetura, Sindicato dos Jornalistas, todas as entidades, porque a cidade é nossa, né? A gente precisa ter essa ideia. Ela diz, é incompatível, porque, sim, a cidade precisa crescer e esses empreendimentos imobiliários, eles têm uma importância econômica também, né? Porque geram emprego durante as construções, depois geram empregos dependendo do empreendimento, no entorno, dinamiza a economia da cidade. Onde é que está o ponto de incompatibilidade? Porque parece que é um risca-faca, quem é contra, quem é a favor. Olha, Ernesto, eu acho que todos os atores econômicos, sociais e políticos
são importantes nesse debate. Inclusive, eu tenho dito, por que o empresariado dessa área não vem à Câmara para debater? Né? Não vem. A gente precisa de um debate aberto, transparente, porque não é a questão de ser contra ou a favor, verticalizar, por exemplo, mas é em que medida a gente vai fazer isso? De uma forma que não prejudique, que a gente não, por exemplo, não traga problemas para o clima da cidade. Nós estamos com uma cidade que os rios estão encapsulados todos, né? Quando chove, alaga mais do que antes. Enfim, então a gente precisa fazer um debate transparente. Isso precisa ser conduzido pela Prefeitura, pela Câmara, né? Nós somos os poderes do município, o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Precisamos chamar esses atores para fazer um debate, inclusive chamar as universidades. Nós temos excelentes, né, autoridades na área ambiental que são ignoradas. Então, se contrata alguém de fora, em geral é assim, um técnico de fora, uma empresa que vem de fora para fazer os estudos traz do PDD1. Uma fórmula mágica. Traz um incrível. pacote mágico e a gente já está cansado de ver isso. O desafio é conciliar os interesses econômicos com a importância da preservação ambiental, dos interesses sociais. Porque a cidade é de todos, né? Todos e todas. Inclusive da população pobre que mora lá no miolo, que vai ter... a cidade fica quente, né? Quem vai morar nesses apartamentos, nesses prédios, né? Cujo um apartamento custa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 7, né? Pega uma brisa do mar e tal, mas para dentro da cidade. E depois não é só isso, né? Nós temos outros instrumentos, né, de planejamento urbano que precisam ser revisados, né, precisam ser analisados, o que deu certo, o que não deu, né, como é que a gente pode fazer para ter uma cidade melhor. Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei se você lembra, onde tinha aquele casarão que tem de azulejos ali no comércio. Sim. Ali ia ser feito um hotel de não sei quantos andares. O Hilton. Eu estava na Câmara quando a gente fez uma batalha lá e conseguimos derrubar. Entendeu? São coisas desse tipo. Quer dizer, a gente ia mudar, ia impactar uma paisagem, né, histórica, uma paisagem arquitetônica, turística, ambiental, paisagística. Aliás, até antecipando aqui, no dia 10, me parece, dia 10 de fevereiro, o IPHAN vai fazer uma apresentação sobre o estudo feito pelo IPHAN com a Universidade Federal da Bahia, com representações ali do Centro Histórico, sobre as normas que eles chegaram à conclusão do que pode e do que não pode ser feito em áreas de preservação rigorosa. Estamos falando da mesma coisa, né? Exato. E a gente precisa, esse debate é permanente, né? Porque, infelizmente, tem grupos, agentes, instituições que pensam apenas em lucrar com a cidade, né? E isso precisa acabar. Agora, Nessa cidade é de todos, né? Um assunto que certamente vai aparecer aí nessas sessões itinerantes da Câmara é o problema da segurança, né? E sempre vai se discutir o que é que o município pode fazer para colaborar com a segurança pública, já que é uma atribuição constitucionalmente, pelo menos, dos governos estaduais, né? Mas isso, como cai na prova eleitoral, é sempre objeto da briga política, né? Dá para a gente descontaminar um pouquinho e tratar mais do que interessa a nós, que somos os alvos potenciais da violência urbana? Pois, com certeza. Eu defendo sempre, apesar de estar numa bancada de oposição, estou liderando a bancada de oposição ao prefeito, mas nós não fazemos uma oposição cega, nem fazemos oposição por oposição. Eu acho que determinadas pautas, especialmente, precisam ser tratadas conjuntamente, Estado e município, né? Então, essa é uma pauta que é de responsabilidade, né, do Estado como um todo, inclusive da instância federal. Então, eu acho que nós precisamos, não dá para dizer que a segurança é responsabilidade do Estado, numa visão de que segurança é apenas repressão, polícia. Não, eu acho que tem o aspecto policial, mas o município pode fazer muito, investindo em outras políticas. Por exemplo, você estava falando do plano diretor. A gente está falando, por exemplo, da possibilidade de circulação das viaturas, do aparato de segurança pública, né? Que em determinados lugares a geografia, a forma como o espaço foi ocupado, favorece o crime e dificulta a ação da polícia. Por exemplo, iluminação. Tem lugares, ruas que são escuras. As mulheres são alvo. Sempre mais expostas. Mas as cidades não são pensadas para as mulheres, Ernesto.
não são pensadas para as mulheres, principalmente mulheres e crianças. Então, tem muitas coisas que podem ser tratadas do ponto de vista do planejamento urbano e da manutenção da cidade, né, da manutenção do sistema de mobilidade. Então, você pode, por exemplo, o ônibus pode parar fora do ponto, se você quer segurança, novamente, para as mulheres. Essa cidade não circula transporte à noite. As pessoas ficam presas. Transporte, com certeza, vai ser um assunto quente aí. Vai. Já começou, né? Esse ano, infelizmente, nós fomos surpreendidos. No dia 2, logo depois da posse, o prefeito foi à Câmara no outro dia, uma facada no bolso dos trabalhadores. Aumento da tarifa dos ônibus. 40 centavos, um absurdo. Um absurdo. Ele não deu nenhum reajuste no 2024, porque é ano eleitoral, obviamente, né? E aí dá 40 centavos. Salvador passou a ter a quinta maior passagem do país, a mais cara do Nordeste, e nós temos a 17ª renda per capita do país. Mas, em compensação, saldo também do embate eleitoral, a Prefeitura está reativando linhas que tinham sido Eu preciso extintas, ver né? a reativação. Ver para crer? Ver para crer. Ele, inclusive, falou, reconhecendo, né, que foram retiradas mais de 130 linhas, mais ou menos. Então, ele chegou a falar na campanha que ia retomar, mas sem retomar as linhas, sem melhorar, sem qualificar o transporte, aumentou a tarifa. Hoje, Salvador paga uma tarifa de transporte coletivo por ônibus maior do que São Paulo. São Paulo é R$ 5,00 e aqui R$ 5,60, sendo que lá o poder aquisitivo é maior. Então, são coisas assim que não dá para entender. E ainda, Ernesto, se esquivando de cumprir a lei orgânica do município, no artigo 144, que diz que o prefeito tem que enviar para a Câmara, antes de decretar o aumento, enviar a planilha de custos do transporte. É um debate que precisa ser claro, é preciso abrir os custos. Para a gente encerrar, vereadora. E tem Conselho Municipal de Transporte? Não está funcionando, tem na lei, não está funcionando. Quais estratégias concretas a oposição planeja adotar para forçar a Prefeitura a cumprir a lei orgânica do município? Olha, como esse problema aconteceu no recesso, né? Ele usou o recesso, quando as pessoas estão ali ainda num clima de festa para fazer isso, e, portanto, não ter nenhuma reação, nós fomos ao Ministério Público e apresentamos um pedido de averiguação da regularidade desse reajuste. Estamos nesse processo de expectativa de devolução do Ministério Público. Mas, no dia 3, nós começamos, né, o ano legislativo, e a oposição vai retomar esse tema, como também o reajuste em 50% na taxa de lixo. A TRSD, o IPTU, e todo mundo está recebendo os boletos e reclamando sem entender direito, é porque ele aumentou a taxa de lixo, que inclusive nós estamos aí com uma investigação nessa área, né, importante. Então, nós da oposição, nós somos hoje 6 partidos, né, 9 vereadores e vereadoras. Ontem tivemos a satisfação de Eliette Paraguaçu vir para o bloco também. Estamos organizando nossas estratégias para enfrentar esse debate a favor da cidade. Nós precisamos que essa cidade seja uma cidade que enfrente as desigualdades. Nós temos aqui a pobreza, é o maior problema da cidade. Transporte, todo mundo reclama do transporte. É preciso dar um jeito. A questão da segurança, que a Ernesto aqui puxou, mas tem também a saúde. As pessoas não conseguem marcar uma consulta simples. As mães dormem na porta das unidades. É coisa de 30 anos, 40 anos atrás. Coisa do século passado. Exatamente, do século passado. São questões importantes aí para serem discutidas certamente. Vereadora Aladilce Souza, que é do PCdoB, líder da bancada da oposição na Câmara Municipal de Salvador. Muito obrigado. Sempre um prazer recebê-la. Seja bem-vinda aqui conosco sempre. Bom dia e até uma próxima. Bom dia. Eu que agradeço e quero aqui aproveitar ainda esse finalzinho aqui de entrevista para agradecer, né, a população por ter me dado mais uma chance de estar na Câmara representando e dizer que durante esses 4 anos vou dar o melhor de mim e que a gente puder, nós da bancada de oposição, vamos fazer um bom debate e Bruno Reis não vai ter céu de brigadeiro. Tá certo. Valeu, muito obrigado mais uma vez. 8h46 na Tarde FM.